os meus 4 maiores erros na época do pré-vestibular. Olá pessoal, eu sou a Nath Milatias e aqui no canal eu costumo falar sobre matemática. Eu ensino matemática de uma forma leve e divertida, mas o vídeo de hoje o assunto vai ser um pouco diferente, porque eu também já fiz vestibular, já estudei arduamente para o vestibular e consegui passar na universidade que eu queria e no curso que eu queria. Mas olhando para trás eu vejo que a minha jornada de estudos ela poderia ter sido mais leve. Eu cometi alguns erros, deixei essa jornada um pouco mais pesada e hoje eu realmente faria isso diferente. E são os meus 4 maiores erros que eu quero contar para vocês hoje. Começando por eu queria estudar o rodapé de todas as matérias. Gente, isso não é necessário. A gente estudar da página 1 até a página 300 de todas as matérias. Não, isso vai só trazer uma obesidade mental, porque a gente vai querer consumir todos os conteúdos e na verdade isso vai gerar um cansaço muito grande. E a gente não vai estar realmente aprendendo de verdade. Porque pra gente aprender de verdade, não adianta a gente só ler, fazer um monte de resumo, fazer um monte de exercício como se a gente fosse uma máquina. A gente só tá realmente cumprindo um checklist ali para deixar a gente com a consciência limpa. Bom, eu tô estudando tudo, tô estudando, né? Não tem uma linha que eu não esteja estudando. Mas o foco, gente, também nos estudos é dizer não. Às vezes é melhor a gente realmente deixar algumas linhas e algumas páginas de lado, mas nos dedicar para fazer um estudo produtivo. Fazer um estudo que a gente realmente leia, faça algumas anotações para a gente entender a teoria, faça os exercícios e mais do que passar para outros exercícios, mais do que fazer centenas de exercícios, é entender o que errou naquele exercício. E isso leva um pouco de tempo. A gente olhar e entender o que eu errei, por que eu coloquei 30 e na verdade era 10. Não adianta a gente simplesmente aceitar, coloquei 30 era 10, então tá bom, vamos pro próximo. Porque eu não aprendi, né? Então a gente precisa realmente voltar e entender o que errou. E pra gente fazer isso de forma produtiva, não vai dar pra fazer isso de ponta a ponta, da primeira página do livro até a página 300 para todas as matérias, história, geografia, português e matemática. A gente vai ter que deixar algumas matérias de lado e realmente vai ter matérias que a gente vai passar um pouco mais en passant mesmo. A gente não precisa saber a data que o príncipe lá faleceu, ou o relevo da cidade X, ou até em matemática, algumas fórmulas ali de geometria analítica, assim, são super específicas. Realmente não precisa, gente, nada de estudar o rodapé de todas as matérias. O foco também é dizer não. E o segundo erro, depois de errar um exercício, fazer dezenas e dezenas de exercícios. Não adianta, gente, a gente precisa realmente gastar mais tempo entendendo aquele exercício e talvez fazendo mais 3 ou 4 exercícios também de dificuldade mediana para difícil do que fazer dezenas de exercícios. Quando a gente erra o exercício e vai conferindo o gabarito, dá uma sensação de eu não tô sabendo essa matéria, eu preciso fazer mais 30, 50, 100 exercícios. Talvez você realmente precisa praticar muito mais. Talvez não somente 3 ou 4, vai depender do quanto você errou, né? Mas realmente chegar e simplesmente bater o olho e dizer, vou fazer mais 30, não é o caminho mais adequado, né? O caminho mais adequado é realmente a gente entender onde errou, a gente gastar tempo entendendo onde errou, revisando a matéria pra gente conseguir absorver, entender a matéria de verdade e fazer ali mais 3 ou 4 exercícios para validar se a gente entendeu, porque daí realmente a gente entende na prática. Então fazer o exercício é super importante. A gente só tem que o quê? Saber aproveitar mais o nosso tempo e não realmente trabalharmos como máquina, porque não somos máquinas e na hora da prova muito menos. Então a gente precisa realmente, né, deixar o nosso estudo de forma produtiva. Então focar em identificar onde errou e fazer mais alguns exercícios de dificuldade média ou e média difícil do que fazer centenas de exercícios de uma forma desenfreada sem sequer ter identificado onde errou. E essa identificação pode ser com você mesmo ou através, né, de alguma ajuda ou através de vídeos na internet. A gente tem, né, aqui no canal a gente já tem alguns vídeos e vamos ter muito mais e hoje a gente tem bastante ajuda a recorrer. Terceiro erro, querer estudar o mesmo tempo, se dedicar ao mesmo tempo para
todas as matérias. Então, gente, é bastante claro que algumas matérias elas são mais importantes do que outra, mas de novo, dá aquela insegurança. Será mesmo que tá tudo bem se eu estudar só 40 minutos dessa matéria, sendo que a outra eu estudei 3 horas? Gente, tá tudo bem. Porque tem matérias, por exemplo, se a gente for falar de matemática no Enem, se a gente for comparar a razão e proporção com até mesmo juros compostos ou geometria analítica, razão e proporção cai muito mais do que geometria analítica. Então, eu não estou dizendo que eu vou desprezar geometria analítica, eu só estou dizendo que eu vou distribuir o meu tempo nas matérias de forma inteligente para atingir aquilo que eu quero. Certo? Então a gente não precisa ter medo, tá? A gente não precisa ter medo de, nossa, mas eu só estudei isso. Mas peraí, você estudou de forma produtiva? Você deixou um pouco o celular de lado, colocou ali no modo avião, se concentrou, conseguiu fazer alguns exercícios, conseguiu acertar a maior parte dos exercícios? Então vamos para a próxima. Não adianta a gente querer estudar, vou estudar 3 horas dessa matéria, 3 horas de geografia, 3 horas de português, 3 horas. A gente realmente, né, não tem todo esse tempo. Então a gente precisa conseguir dividir o nosso tempo entre as matérias e entre, não só as matérias, por exemplo, português, matemática, história e geografia, mas dentro, por exemplo, da matemática, também dividir os assuntos da forma mais inteligente possível, de acordo com os assuntos que mais caem e também de acordo com a sua dificuldade. Se aquele assunto cai bastante, mas você já tá super craque, também não faz sentido você ficar estudando ali só para cumprir um protocolo. Isso vai vir muito de acordo com a prática, quanto com a quantidade de acertos que você tiver nos seus exercícios. Lembrando que é muito importante comparar a quantidade de acertos dos exercícios básico, médio e difícil. Se você acertou só o básico e o médio e difícil ainda não acertou quase nada, então significa que precisa estudar um pouco mais. É importante a gente não se enganar, né, gente? A gente fez 10 exercícios básicos, um médio e um difícil, mas de 12 eu acertei 10. Mas, gente, era tudo do básico. Então, a gente precisa ser sincero com nós mesmos, né? Realmente demandar um tempo a mais e distribuir isso de forma inteligente. Fez ali 4, 5 exercícios básicos, mais 4, 5 exercícios médios, mais 3 difíceis e acertou a maior parte, vamos realmente para a próxima. Dependendo da matéria, a gente vai precisar até fazer menos, porque ela cai menos. E se ela cair mais e a gente também tiver mais dificuldade, a gente vai aumentar também. Agora, a gente fez tudo isso, a gente se dedicou, a gente tá estudando de forma bastante inteligente, conseguindo gerir o nosso tempo. O quarto erro, gente, é realmente não ficar nervoso na hora da prova. Parece óbvio, mas a gente precisa manter a nossa sanidade mental. Saber até na hora do estudo, se estudar bastante, mas também saber descansar. Porque coisas ruins podem acontecer e aconteceu comigo. Por isso que eu falo com bastante propriedade nesse assunto. Eu ficava tão nervosa que depois de ter estudado muito, chegou no dia do Enem e, né, no nervoso, acabei esquecendo de colocar a cor da prova, né? Completar a cor da prova. E quando você sai da prova, você já consegue no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, a gente já tem acesso ao gabarito. Então, eu já tinha muita noção de quantas questões eu tinha acertado. E eu realmente acertei um número de questões muito bom, muito relevante para entrar em diversas faculdades. E quando a nota veio no SISU, estava zerada. Estava zerada e depois eu vim, né, depois de muita investigação e ajuda, vim descobrir que eu realmente não tinha colocado a cor. Então eles não conseguiam fazer a correção. E é por isso que zerou os pontos e zerou a redação também. E aí, lá se foi mais um ano de estudo. Isso não foi nenhuma tragédia, mas é uma lição aprendida. Que não adianta a gente, né, ter feito um caminho tão bonito de estudo, estudado tanto, se a gente ficar nervoso na hora da prova. Na hora da prova, gente, é a gente dizer o quê? A gente deu o nosso 100%, a gente tá dando o nosso 100%, agora tá, né, tá na mão de Deus e a gente precisa ter calma, sanidade mental, respirar fundo e fazer a prova. Certo, gente? Foram esses 4 maiores erros que eu cometi. Eu acho que a jornada poderia ter sido um pouco mais leve e eu espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei, dizer aqui nos comentários o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!